câncer de pulmão é considerado pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o mais comum no mundo. No Brasil, é o segundo tipo de câncer mais comum e atinge homens e mulheres. O Agosto Branco é um mês aí para conscientizar sobre essa doença que merece atenção. Por isso a gente conversa hoje com o pneumologista Rogério Nadim Vicente. Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite, Vanessa. A gente costuma falar mais de câncer de pulmão em agosto por causa desse mês de conscientização, mas eu imagino que a procura, claro, é durante todo o ano, né? Hoje, quem é o paciente que procura um atendimento com uma suspeita de câncer de pulmão? Pois é, o câncer de pulmão ele é um câncer aí bem complexo e um câncer de alta mortalidade. Por quê? Porque a maioria das vezes os sintomas começam tardiamente. A maior parte das pessoas que têm o câncer de pulmão e ele está numa fase inicial, não tem sintomas, né? Então, quando começa a ter sintomas é porque aquela lesão, que é um tumor, ele cresceu a ponto de ou invadir um brônquio, aí a pessoa pode ter tosse, né? Uma tosse normalmente que é mais prolongada, que não melhora, mais de 3 semanas tossindo. Quando o tumor aumenta mais de tamanho, ele pode causar emagrecimento, porque ele acaba consumindo, né, a energia do paciente, ele aumenta o metabolismo, né, vários problemas que podem fazer esse emagrecimento. Um outro sintoma que às vezes as pessoas têm é tosse com sangue, né, pelo mesmo motivo quando o brônquio é invadido pelo tumor, os tumores são muito vascularizados, então é muito fácil algum vasinho se romper, causar sangramento, aí você tem uma secreção com sangue, uma coisa desse tipo, né. Então, os sintomas mais comuns são esses. São sintomas, como uma doença silenciosa, sintomas que confundem muito se misturam, né, logo com outras o diagnóstico, doenças, né? E aí, na hora que se faz esse diagnóstico, quais exames ajudam a mapear? Pois quando o paciente vem com um sintoma, você vai investigar aquele sintoma, né? Então, eu tenho uma tosse, você faz um raio-x, por exemplo, é um dos exames que você pode fazer. Alguma alteração no raio-x, você pode partir para uma tomografia, que você vai ver com mais detalhes, né? Apareceu um nódulo ali, você quer saber se aquilo é um tumor ou não. Para dizer com absoluta certeza, provavelmente vai acabar numa biópsia, né? Tem outros exames que podem também mostrar se a chance daquele nódulo ser maligno ou não, como, por exemplo, um exame chamado PET scan, para alguns casos está indicado. É um exame que ele é como uma tomografia, né, mas ele tem uma detecção de atividade metabólica. Então, como os cânceres têm muita atividade metabólica, aquela lesão ela como que brilha, né, na tomografia. Então, fala, olha, aqui é muito suspeito, né? E aí você vai através de uma biópsia, né, pode ser feita com um exame que é, por exemplo, uma broncoscopia, que é como se fosse uma endoscopia do pulmão. Você olha lá e coleta o material, ou uma punção guiada pela tomografia, né, transtorácica. Uma anestesia local, faz a punção ali e você faz a biópsia do nódulo assim. Doutor, exatamente por ser um tipo de câncer mais silencioso, quando o paciente chega, né, até os exames e aí por fim ao diagnóstico, já está muito avançado esse câncer de pulmão? Muitas vezes sim. Tá? Os pacientes que têm o diagnóstico de câncer de pulmão hoje, por exemplo, né, mais ou menos de 15% a 20% é que são fases iniciais. Tá? Praticamente 80% das pessoas que fazem diagnóstico por sintomas já tem um estágio avançado, né? E aí a mortalidade é muito grande. Dessas pessoas que fazem diagnóstico de câncer de pulmão, a porcentagem, né, em 5 anos que permanece viva é em torno de 20%. Então, né, em 5 anos, 80% desses pacientes já faleceram normalmente por causa do próprio câncer de pulmão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. É o maior vilão do câncer de pulmão, o tabagismo? Sem dúvida, né? Esse número é do cigarro em si, né? Relacionados ao câncer de pulmão um pouco menos, mas é o câncer que mais mata no mundo, né? E tem chegado também ao consultório casos mais frequentes de mulheres com câncer de pulmão? Sim, nos últimos anos aumentou a incidência em mulheres, né? Isso reflete o fato de alguns anos atrás, né, 20 a 30 anos, aumentar, né, a frequência de mulheres tabagistas, né? Então isso acabou refletindo e tem uma certa curiosidade porque, ao que tudo indica, a mulher que fuma, ela tem uma suscetibilidade um pouco maior do que o homem para ter câncer de pulmão. E já se sabe também que a mulher tem mais dificuldade em parar de fumar do que o homem. Olha. Né? Tem vários estudos mostrando que a mulher que fuma,
tem mais dificuldade em cessar o tabagismo. Então, melhor não começar. Com certeza. Né? Quando a pessoa começa a fumar, muitas vezes uma escolha, ou enfim, influenciado, acaba entrando no mundo do tabagismo. E quando é uma pessoa que é fumante passiva, que convive com uma pessoa que fuma, né? Aquela pessoa fez a escolha dela, mas o passivo não fez. Também pode ter um câncer de pulmão por conviver no mesmo ambiente? Infelizmente pode. Né? É claro que quem corre maior risco, às vezes as pessoas têm essa confusão, né? Ah, eu sou fumante passivo, né? Eu tenho até mais risco do que quem fuma mesmo. Não, não é bem assim. Quem fuma corre mais risco, está exposto a uma carga maior do cigarro. Mas aqueles que estão também, né, ao redor e estão inalando aquela fumaça, principalmente quando é uma coisa prolongada, por exemplo, o esposo fuma e fuma sempre, né, em casa, naquele ambiente fechado. Então vai ter uma concentração maior e a pessoa inala aquilo, também corre risco de ter enfisema, de ter câncer, ter problemas relacionados ao cigarro. Né? Pessoas que trabalham ou vivem em locais que podem conter metais pesados. Aí te pergunto, por exemplo, agentes químicos, físicos, né? Eles também podem provocar o câncer de pulmão? Também podem, né? Assim, radiação é uma das coisas que podem causar câncer de pulmão, os metais pesados, o asbesto, que é na verdade o que tinha naquelas telhas de Eternit, né? Então isso daí são todas coisas que quando a pessoa tem contato aumenta o risco de câncer. O asbestos, que é da Eternit ali, né, que nem tem mais essas telhas hoje em dia, né, ele é específico para dar uma fibrose pulmonar, uma doença pulmonar específica que aumenta o risco de câncer. E os metais pesados têm aumento de risco para todos os tipos de câncer, né, inclusive de pulmão. Doutor, qual a chance de cura do câncer de pulmão? Em fases iniciais é grande, né, por isso que atualmente, assim, por muito tempo se estudou se valia a pena ou não fazer rastreamento de câncer de pulmão. E até então esse dado era que não valia a pena. Por quê? Para você fazer um rastreamento do câncer de pulmão, você tem que fazer uma tomografia. Né? É o exame adequado. Um raio-x não é adequado para você conseguir detectar nódulo muito pequeno. Só que a tomografia vai uma grande dose de radiação. E aí você acaba aumentando o risco de câncer por radiação. Então o que se estudou há muito tempo, para que paciente valia a pena fazer esse rastreamento. Né? Então a gente sabe hoje em dia que são 3 coisas, né, que as pessoas que se enquadram nesses grupos, vale a pena fazer rastreamento de pulmão, de câncer de pulmão com tomografias anuais, né? Então, idade entre 55 e 75 anos, né, que fumou nos últimos 15 anos. Então, se a pessoa parou de fumar há mais de 15 anos, já não precisa fazer esse rastreamento porque o risco diminuiu bastante, né? E o terceiro dado é o quanto a pessoa fumou. Então, esse número é um número específico que, assim, para explicar ele, o que eu vou dizer? Imagine a pessoa que fumou um maço por dia, né, 20 cigarros por dia. Fumou por 10 anos, então essa carga a gente chama de 10 anos maço. Se ela fumou 20 anos, é 20 anos maço. Né? Então, se ela fumou 2 maços por 10 anos, são 20 anos maço também. Né? Você multiplica os maços por dia por ano. Então, as pessoas que fumaram mais que 30 anos maço são as que entram no terceiro critério. Né? Então, ter fumado mais do que 30 anos maço, ter fumado nos últimos 15 anos e estar entre 55 e 75. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Quem aí se identificou, né, pode procurar um pneumologista e tirar todas essas dúvidas. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.